Como faço a instalação das minhas placas? Ligo em série ou ligo em paralelo? Qual controlador de carga eu devo comprar? Se você tem essas dúvidas, você chegou no vídeo certo. Bem-vindos a mais um vídeo da Odisseia Mundana. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a instalação do seu sistema elétrico fotovoltaico. Esse aqui é o terceiro vídeo sobre o tema energia solar aqui do nosso canal. No primeiro vídeo eu falei alguns conceitos sobre eletricidade básica e também sobre os equipamentos que compõem um sistema fotovoltaico. E no segundo eu ensinei como fazer o cálculo do consumo dos seus equipamentos dentro do seu motorhome. E também deixei disponível lá o link para você baixar a planilha e fazer o cálculo do consumo do seu próprio sistema. Os links para esses dois primeiros vídeos você encontra aqui na descrição do nosso vídeo. E eu sugiro que você assista esses dois antes de assistir esse aqui para você entender tudo que eu estou falando. Se você estiver assistindo pelo celular, para você ver a descrição desse vídeo, é só clicar aqui do lado do título, tem uma setinha para baixo, e lá você vai ter acesso a todos os links que eu estou falando aqui. A primeira coisa que você vai fazer é baixar a planilha lá no link, preencher com os equipamentos que você vai utilizar no seu motorhome, e aí você vai descobrir qual potência as suas placas vão precisar ter e qual a carga a sua bateria também vai precisar ter. Feito isso, você vai procurar na internet quais placas vão caber no teto do seu veículo e quais baterias vão caber no seu bolso. É isso mesmo, não adianta nada você encher de equipamentos lá no seu motorhome se você não tem dinheiro para comprar a quantidade exata de placas e de bateria. Lembrando ainda que você vai precisar comprar o controlador de cargas, o inversor, comprar fios, conectores e ainda dispositivos de segurança como disjuntores e fusíveis. No nosso motorhome, por exemplo, o Chivunk, nós instalamos duas placas de 275 watts, um controlador de carga de 30 A, uma bateria estacionária de 240 Ah e um inversor de tensão de 500 watts, que era para alimentar algumas coisinhas que a gente tinha 220. Começando pela instalação das placas solares. Se você for instalar só uma placa, aí não tem mistério, você vai puxar o fio negativo e positivo e ligar lá onde está marcado positivo e negativo no seu controlador de carga. Porém, se você for instalar duas ou mais placas para somar as potências e atingir a potência necessária que você vai precisar, aí você vai ter as opções de ligar em série ou em paralelo. Em série você liga o fio positivo de uma placa no negativo do outro, como vocês estão vendo na imagem aí, e em paralelo você vai juntar todos os fios positivos de todas as placas e todos os fios negativos do outro lado. Mas qual a diferença entre as duas ligações? O primeiro ponto é, independente se você ligar em série ou em paralelo, a sua potência vai ser a mesma, ou seja, a quantidade de energia que você vai produzir vai ser a mesma. No caso do Chivunk, que nós tínhamos duas placas de 275, a soma das potências vai ser 550 watts. Então, independente se a gente se ligasse em série ou em paralelo, a gente teria esses 550 watts de potência e vai produzir a mesma quantidade de energia. A diferença é que se você ligar em séries, a tensão dessas placas vai ser somada e a corrente vai permanecer a mesma. E se você ligar em paralelo, a tensão permanece a mesma e as correntes são somadas. Para isso, você precisa ler as especificações das placas antes de você comprar e descobrir o valor da tensão máxima e da corrente máxima dessa placa. No caso dessas placas aqui, de 275 watts, da marca Canadian, elas tinham como tensão máxima de trabalho 30.8 volts e corrente máxima 8.88 ampere. Então, se eu ligasse elas em série, eu teria, deixa eu olhar o valor aqui, 61,6 volts e os mesmos 8.88 ampere. Agora, se eu ligasse em paralelo, eu teria 30.8 volts e a corrente somaria 17.7 ampere. Mas para que eu preciso saber de tudo isso se no fim das contas a quantidade de energia que eu vou produzir de um jeito ou de outro vai ser a mesma? O motivo maior de você saber como fazer uma ligação em série ou em paralelo é para que você tenha a tensão final das suas placas para que ela seja maior do que 14.4 volts, porque senão a sua bateria em 12 volts ela não vai carregar. E caso você tenha um sistema de baterias, um banco de baterias em 24 volts, essa tensão das suas placas ela vai ter que ser maior do que 28,8 volts. Outro motivo importante é que a tensão das suas placas ela não pode passar a tensão máxima de trabalho do seu controlador de carga. No nosso caso, a gente utilizou um controlador de carga da marca Epiver ou Epiver, não sei como pronuncia o correto. O modelo era Triron de 30 ampere. E esse modelo, nas especificações, ele dizia que a tensão máxima de trabalho era 100 volts. Então, o seu arranjo de painéis, em série ou em paralelo, ele não vai poder ter mais do que 100 volts. No nosso motorhome, eu instalei as nossas duas placas em paralelo. Então, nós ficamos com
30.8 volts e 17.7 ampere, que estavam ok, estava acima dos 14.4 para carregar minha bateria de 12 volts e estava menor do que 100 volts, que era o limite do meu controlador. Agora vamos para o controlador. Qual controlador de carga eu preciso comprar? Primeiro você precisa saber que existem dois tipos de controlador de carga. Existem os PWM, que são aqueles pequenininhos, normalmente são bem baratinhos, porém a eficiência deles é muito ruim, então se possível fuja deles. E também temos o MPPT, que tem uma tecnologia muito melhor do que o PWM e ele aproveita toda a energia gerada pelo seu painel e não desperdiça nada. E como no nosso motorhome nós não podemos desperdiçar energia, então compre o MPPT. Aí quando você estiver escolhendo o seu controlador de carga, você vai olhar nas especificações e você vai ver a potência máxima dos painéis que esse controlador aguenta. No nosso caso, o nosso controlador de 30 amperes, ele tinha como potência máxima 390 watts para baterias em 12 volts e 780 watts para baterias em 24 volts. Opa, mas espera aí, você não falou que você tinha 550 watts no seu motorhome? É verdade, nós tínhamos 550 watts e no manual ele diz que o máximo é 390. Porém, se você ler o manual mais a fundo, você vai ver que esses 390 watts é a potência que esse controlador de carga ele aguenta absorver. Porém, ele aceita que as suas placas tenham uma potência maior. No caso desse aqui, era uma potência de 1170 watts. Mas tudo que for produzido acima dos 390 watts vai ser jogado fora. Então quer dizer que você estava desperdiçando energia, Igor? Sim, teoricamente sim. Porém, quando o sol estava baixo ou quando era um dia nublado, eu continuava gerando o máximo que esse controlador permitia, que era os 390 watts, porque eu tinha mais placas sobrando do que controlador. Mas, se você tem dinheiro sobrando aí, compre um controlador adequado para a quantidade de placas que você tem. Ou então, você pode colocar um controlador menor para cada placa, porque controladores maiores normalmente são bem caros. E aí você não vai desperdiçar energia como nós estamos desperdiçando. Pausa no vídeo. Respira, relaxa. Tá complicado, né? Eu sei que é muita informação. Se mesmo depois de assistir mais uma vez esse vídeo, você não conseguir absorver toda essa informação, guarda só isso aqui que eu vou te falar agora. Encha o teto do seu veículo de placas solares, mas lembre-se de colocar placas solares do mesmo tamanho e do mesmo fabricante para evitar problemas. Liga todas essas placas em paralelo, ou seja, junta todos os positivos do lado e todos os negativos do outro. Compre um controlador de carga MPPT, que tem a potência de trabalho maior do que a potência das suas placas. Ou então você divida, compra um controlador para uma placa e outro controlador para outra. E pronto, fazendo isso não tem erro. Beleza, resumi a informação que eu falei até agora. Agora vamos continuar. Mas Igor, onde que eu ligo todos esses fios? Você vai ver que no seu controlador, eu vou colocar uma imagem aqui para você, ó. Aí, olha aí. Você vai ver que ele normalmente, pelo menos o meu tinha, e acho que todos têm, ele tem 6 buraquinhos para ser conectados os fios, sendo positivo e negativo para cada uma das coisas que eu vou falar agora. 2 desses buraquinhos do controlador são para a placa, ou seja, um para o positivo e um para o negativo. Você vai trazer todos aqueles fios que você juntou, se você ligou em paralelo, ou se você estiver usando uma placa só, é só trazer um positivo e negativo, e vai ligar aí nesses buraquinhos do controlador de carga. Esses outros 2 aí, tem a marca da bateriazinha, você vai levar lá para o positivo e para o negativo da sua bateria. E esse outro, que normalmente tem uma lâmpadazinha, você vai ligar suas cargas. As suas cargas são o quê? Os seus equipamentos. O seu LED, o seu climatizador, a sua bomba d'água. Você só não vai ligar aí o seu inversor de tensão. Por quê? Pelo que eu pesquisei, o inversor de tensão ele puxa muita corrente, dependendo do aparelho que você utiliza lá. E aí esse controlador de carga ele vai filtrar e ele não vai te dar energia para esse equipamento. Então no inversor de tensão, pelo que eu pesquisei, é melhor você ligar direto na bateria. Agora vamos para as baterias. As baterias funcionam mais ou menos como os painéis solares. Você pode usar elas em série ou em paralelo. Se você tem uma só, não tem problema nenhum. Vai ser a sua bateria em 12 volts e já era. Agora, se você tem 2, 3 ou mais baterias, você pode escolher ligar elas em paralelo ou em série. Se você ligar em série, você vai somar a tensão delas. Então, você pode ter um banco de baterias, por exemplo, em 24 volts. Porém, todos os seus equipamentos, o seu LED, seu controlador, o seu climatizador, o seu inversor de carga, ele vai ter que ser 24 volts também. Eu acho que é um pouco mais difícil encontrar esses equipamentos no mercado. Porém, tem um ponto positivo em usar as baterias em 24 volts. O primeiro é que você vai precisar de fios menores, porque em 24 volts
os seus aparelhos puxam menos corrente. Então, quanto menor a corrente, os seus fios podem ser mais finos, então você vai economizar uma grana aí. Outro ponto positivo lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o controlador de carga ele tem a potência máxima para 12 volts e para 24 volts. E para 24 volts, essa potência máxima que ele aceita absorver é o dobro. Então, se você utilizar suas baterias em 24 volts, com o mesmo controlador de carga, você pode ter mais placas e produzir mais energia. Mas no nosso caso, como a gente só tinha dinheiro para uma bateria, a gente deixou em 12 volts mesmo. E falando em fios, vocês precisam se atentar ao diâmetro ou bitola dos fios que vocês vão usar no seu sistema. Existe uma tabela que eu vou colocar aí para vocês, que ela mostra qual diâmetro usar de acordo com o comprimento do fio que você vai usar e com a corrente que vai passar nesse fio. Então, no nosso exemplo do Xivunk, lembra que eu falei, eu usei duas placas em paralelo. Então, eu somei a corrente, eu tenho 17,7 ampere. Então, das placas solares até o meu controlador, eu tinha 17,7 ampere e aproximadamente ali 2 metros de fio. Então, olhando lá na tabela, eu vou ter um diâmetro exato para utilizar de fio. E se caso eu precisasse de 3 metros, aí eu olho na tabela, vai ser um outro diâmetro, uma outra bitola. O mesmo raciocínio funciona para os fios que saem do controlador de carga para a sua bateria, porque a corrente que vai sair da sua placa solar e vai chegar ao controlador é a mesma que passa do controlador para a sua bateria. A única coisa que vai mudar é a distância desse fio, e aí você vai achar lá na tabela também. Lembrando que é o ideal que você passe menos fio possível, porque aí você vai precisar de fios mais grossos, quanto mais longe tiver uma coisa da outra. No caso dos outros fios, você vai precisar calcular a corrente que passa neles para achar o diâmetro que você vai utilizar. Para isso, basta pegar a potência do equipamento que você vai utilizar naquele fio e dividir pela tensão da sua bateria. No nosso caso, era 12 volts. Então, por exemplo, o nosso inversor de tensão, que era de 500 watts. 500 watts dividido por 12 volts dá 41 ampere. Então, você vai olhar lá na tabela, 41 ampere, 1 metro, 2 metros, 3 metros, acha na tabela o diâmetro do seu fio e coloca lá nesse pedaço de fio que vai ligar esse equipamento. Lembre-se que se você utilizar um fio mais fino do que deveria, esse fio pode derreter e pode pegar fogo e causar um acidente no seu motorhome. Esse mesmo raciocínio serve para você dimensionar os dispositivos de segurança do seu sistema, os disjuntores ou os fusíveis. Para cada ramificação do seu sistema, é ideal que você tenha um dispositivo de segurança lá. Entre as placas e o controlador, entre a bateria e o controlador, entre o controlador e os seus equipamentos, é ideal que você tenha um disjuntor ou um fusível lá para proteger esse sistema. O tamanho desse disjuntor ou do fusível vai ser de acordo com a corrente que passa nesse pedaço de fio. Você vai calcular da mesma maneira que eu ensinei para calcular dos fios, você vai achar a corrente que passa nesse fio e aí você vai achar o seu disjuntor ou o seu fusível um pouquinho acima do que essa corrente passa, porque senão, se você descobre que passa 10 ampere num fio e você colocar um fusível ou um disjuntor de 10 ampere, ele vai queimar ou vai ficar desligando o disjuntor a toda hora. Então você pega um disjuntor ou um fusível um pouco acima dessa corrente. A vantagem do disjuntor em relação ao fusível é que o disjuntor ele desarma e você pode rearmar de novo. Enquanto o fusível ele vai queimar e você vai ter que comprar outro. Além disso, o disjuntor funciona como uma chave, ou seja, se você precisar fazer alguma manutenção, quiser desligar só as placas solares, quiser desligar só a bateria, você vai lá e desliga, faz a sua manutenção e depois religa sem precisar soltar fio nenhum. Porém, atenção, os disjuntores que você usa na sua casa aí, normalmente em construções, eles são disjuntores para corrente alternada. E lembre, como eu falei lá no primeiro vídeo, a nossa bateria trabalha com corrente contínua e existem disjuntores específicos para corrente contínua. Quando eu procurei, quando eu estava construindo o Xivunk, eu achei poucos fornecedores na internet, no Mercado Livre, e eles estavam bem caros. Então, se você não quiser colocar disjuntores de corrente contínua, você pode colocar os fusíveis. Vou confessar que eu coloquei disjuntores de corrente alternada no nosso motorhome, porém eu estava ciente que esse disjuntor ele não ia desarmar na corrente adequada, porque o funcionamento da corrente alternada é diferente da corrente contínua. Porém, eu decidi colocar pelo preço e para funcionar como uma chave seletora também. Mas onde era mais importante, que era entre a bateria e meu controlador, eu tinha um fusível. Lembrando, pessoal, que eu não sou nenhum especialista, tá? Então, se eu me enganei, se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija lá nos comentários. Ou se ficou alguma dúvida aí, eu sei, eu falei um pouco rápido, tentei
resumir bastante para o vídeo não ficar muito longo. Então, deixa sua dúvida lá nos comentários. Se eu não souber, eu vou pesquisar para tentar te responder. Se de repente a galera deixar muitas dúvidas lá, de repente eu gravo um outro vídeo só respondendo essas curiosidades e essas dúvidas. Eu sei que é bem complicado essa parte do sistema elétrico do motorhome, então se você não tem segurança, não tem nenhuma habilidade, chama alguém que entende mais ou então contrata um profissional para fazer isso para você. Espero que esse vídeo e toda a série sobre energia solar tenha sido útil para você. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa o like para fortalecer o canal. Se esse vídeo aqui é interessante para alguém que você conheça, compartilha clicando no botão aqui embaixo, que vai ajudar bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda, clique no botão inscrever-se, ativa o sininho para a gente poder se ver no próximo vídeo. Valeu?